Olha que coisa assustadora que a gente vai te falar agora. Imagina que você é uma pessoa que vai trabalhar na casa de uma senhora, né, uma idosa, e você começa a observar algumas coisas estranhas, alguns detalhes estranhos, e você, quando pergunta para essa senhora, acaba descobrindo que essa senhora passou por uma situação completamente macabra, sinistra, assustadora. É sobre isso que a gente vai falar hoje, mais uma história de lobisomem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cine Terrologia Cultural. É um prazer imenso ter você por aqui. Se você gosta de histórias de assombrações, lendas urbanas, lendas rurais, histórias de lobisomens, histórias de assombrações, de experiências, né, sobrenaturais, você precisa se inscrever no nosso canal, você precisa fazer parte do nosso grupo, tá? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. Tem um detalhe interessantíssimo aqui, porque hoje a gente vai falar sobre uma história de assombração, uma história de lobisomem, na verdade. E eu tô com a tela aberta aqui porque a gente tem um blog, né, que é o blog Brasil Assombrado, tá? E nesse blog eu acabei de postar uma matéria. Então, para quem está chegando agora, a gente tem, né, essa premissa, né, esse desejo de comentar sobre as matérias e tal. Então, a gente também traz para cá essas matérias comentadas. E aí tem um relato de uma pessoa chamada Solange, né? O primeiro nome dela é Solange. Ela postou esse relato num grupo, né? Num grupo do Facebook, no dia 15 de maio de 2024. É um relato recente, mas essa história teria acontecido em 2018, tá? É que ela relatou isso agora. Solange relatou isso no dia 15 de maio de 2024 num grupo do Facebook, e a gente faz uma garimpagem aí para poder colher essas histórias não só de assombrações, como também de lobisomens, né? Neste caso daqui aconteceu na Fazenda Rio Grande. Eu não conhecia essa cidade, né? Faz parte da região metropolitana ali de Curitiba, né? No Paraná. Uma coisa curiosa é que a gente tem um relato aqui no canal também de um lobisomem que teria aparecido lá em Tapejara do Oeste, que também fica no Paraná. Agora sim, ficam distantes, né? Pelo que eu vi, a distância, por exemplo, de Fazenda Rio Grande para Itapejara do Oeste é mais ou menos uns 450 quilômetros, 500 quilômetros. Então, realmente é muito distante. Itapejara do Oeste, pelo que eu vi, é bem próximo da Argentina, ali bem próximo do Paraguai e tal. Só que o detalhe aqui é o seguinte: a Fazenda Rio Grande, pelo que eu percebi, está crescendo bastante. É uma região que está se desenvolvendo, né? É uma região que está atraindo investidores. E por que isso é importante para a gente, né? Para a gente entender. Porque me parece que cada vez menos lá vai ter essas áreas rurais, né? Geralmente lobisomens aparecem nessas áreas mais rurais e tal, com matas fechadas e por aí vai. Então, com a chegada do desenvolvimento, né, esses casos, por exemplo, de lobisomem, eles vão se afastando dessas áreas mais urbanas. Só que aqui o relato aconteceu em 2018, como a gente falou. Então, o que foi que aconteceu? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui nessa área da tela, como a gente tem feito, vou até me afastar aqui um pouco, e eu vou ler o relato para você. O relato não foi alterado, ele passou apenas por uma correção ortográfica. Às vezes a pessoa escreve com a pressa e tal, o corretor ortográfico muda alguma palavra, alguma coisa nesse sentido, mas o relato não foi alterado, né? Então, o que foi que aconteceu com a Solange? Solange, exatamente, isso mesmo, Solange. Então, ela diz o seguinte: eu moro em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Sou técnica em enfermagem. Eu prestava atendimento para uma senhora que hoje é falecida. E um dia reparei que na casa dela tinha umas portas de madeira maciça reforçadas, né? Pelo que eu estou entendendo aqui do cenário, ela é técnica de enfermagem, eu acho que ela fazia serviço extra, né? Tipo assim, eu acho que a senhora, não sei, talvez fosse uma senhora enferma, né? E precisava ali de cuidados, e ela prestava serviço na casa dessa senhora, né? Ela começou a observar que tinha umas portas de madeira maciça, umas portas realmente muito robustas, né? Muito reforçadas e tal. E ela vai dizer que por dentro da casa, né, tinha umas travas de madeira atravessadas. Duas travas em cada porta, né? Então, além da porta ser muito pesada, ainda tinha duas travas em cada porta. Demonstrando aí, obviamente, que a mulher tinha medo de alguma coisa, né? Ela diz o seguinte: parecia portas de celeiro. E as janelas também tinham umas grades bem grossas. Perguntei a ela se ela tinha medo de ladrão por conta das portas
e janelas serem tão reforçadas. E então ela me contou. E aí é que vem a grande história aqui, né? É completamente assustadora, porque eu gostaria que você se colocasse no lugar dessa senhora e no lugar do marido dela também. O marido dela já era falecido nessa época, mas quando aconteceu o ocorrido que ela vai relatar agora, o marido dela ainda estava vivo, né? Então ficaram os dois ali encurralados. Vamos lá. No ano de 2018, no período da quaresma, que dizem que é um período que tem muita manifestação, né, de lobisomens, tal, pessoas amaldiçoadas e por aí vai. Ela não soube dizer o dia, mas disse que era no período da quaresma. Ela e o seu falecido marido viram um animal enorme, preto, com cheiro de carniça, tentando entrar na casa. Eles olharam através de um olho mágico e não tiveram dúvidas. Se tratava de um lobisomem. Ela é bem pragmática nessa informação, né? É bem categórica aqui. Se tratava de um lobisomem que estava tentando entrar na casa dela. Ela contou que no instante em que descobriram o que estava tentando entrar, os dois foram para o banheiro e se trancaram para se proteger caso o bicho conseguisse entrar na casa. Ela disse que no banheiro estariam seguros porque a janela do banheiro era bem pequena. Eu confesso, inclusive, que quando eu estava lendo isso, eu falei, caramba, mas será que é uma boa decisão mesmo, né? Porque assim, você fica meio que encurralado. Eu não sei se você já percebeu, mas a gente fala assim, antigamente tinha os homens das cavernas, né? Alguns estudiosos dizem que homens das cavernas não existiram. Por quê? Porque o homem logo percebe que se ele ficasse na caverna e viesse um predador, ele ficava completamente encurralado, ele não tinha como fugir. Então, os chamados homens das cavernas que a gente diz, provavelmente eles se localizavam no alto de montanhas, porque no alto das montanhas eles conseguiam ter uma visão privilegiada dos predadores. Eu estou falando isso porque, neste caso daqui especificamente, você imagina um casal de idosos, né, que tem um lobisomem tentando entrar na casa, ou algum bicho que eles acreditam que teria sido ali um lobisomem, né, com cheiro de carniça e tal, muito forte. E estava tentando quebrar a porta da casa, arrombar a porta da casa, e aí eles vão para o banheiro com uma janela que não tem como fugir. Eu imagino que eles pensaram o seguinte, ó, já que a janela é pequena, ele não vai ter como entrar pela janela. Mas também se não tem como entrar pela janela, não tem como sair pela janela, né? E aí se ele entra na casa, por exemplo, e consegue quebrar a porta da frente, provavelmente ele vai conseguir quebrar a porta do banheiro. Enfim, eu imagino que deva ter sido um momento extremamente assustador. Continuando aqui, eles disseram que ficaram sentados até o dia clarear lá no banheiro. Pela manhã, foram ver a porta do lado de fora e tinham arranhões profundos, que quase atravessavam a porta. Depois disso, trocaram as portas e colocaram grades em todas as janelas. E aqui a gente tem uma questão, se você chegou até aqui, um negócio interessante é o seguinte. A gente tem vários relatos de lobisomens, né? Que eles têm essa premissa de arranhar as portas. Eu lembro, inclusive, até a gente tem um outro canal chamado Lendas e Causos de Pernambuco, né? Porque muita gente diz que Recife é a cidade mais mal assombrada do Brasil e tal. E em Pernambuco também tem muita história. A gente criou um canal, né, que é um canal paralelo, Lendas e Causas de Pernambuco. Eu vou deixar até o link aqui abaixo, caso você queira dar uma olhada lá. Mas lá tem uma história de um lobisomem lá em Garanhuns, que é uma cidade que faz parte do Agreste de Pernambuco, né? Um local muito bonito, inclusive, que tem um Natal, luz e tal. E um local muito visitado por turistas. E lá tem uma história de um lobisomem que também arranhava as portas das pessoas na década de 1970. Isso tá lá no outro canal. Mas não foi só essa história que a gente ouviu. A gente já ouviu várias histórias aqui no próprio canal Cine Teologia Cultural. Também tem várias histórias, né, de lobisomens que arranhavam as portas. Eu vou deixar uma playlist aí pra você. Caso você se interesse por histórias de lobisomens, tem uma playlist chamada Redação do blog Brasil Assombrado, alguma coisa assim. E eu vou deixar no final desse vídeo agora, e aí você pode assistir todos os episódios de Lobisomens, para você ver que as histórias, na verdade, se parecem bastante, tem muitas semelhanças, mesmo que as pessoas nunca tenham se falado, nunca tenham se conhecido, mas elas dividem as histórias e apresentam algumas características desses seres misteriosos, né, que supostamente seriam lobisomens, e que são características bastante semelhantes, mesmo essas pessoas não tendo nunca se falado, né? Então, mas eu queria saber o que você acha dessa história. Você acredita nessa história? Ou você acha que foi uma impressão desse casal de idosos? Você acha que tudo isso não passa de histórias que o povo conta? Eu gostaria de interagir com a tua opinião aqui abaixo. E aproveito também para
desejar que uma assombração apareça no teu quarto hoje à noite, caso você não tenha apertado no botão de se inscrever no nosso canal nem tenha ativado o sininho para receber as nossas próximas notificações. Bons pesadelos para você também.